Efeitos transportadores do vento. O vento atua como um agente transportador de partículas sólidas, como poeira, cinzas vulcânicas e areia, e esse transporte pode ocorrer de 3 maneiras distintas: suspensão, saltação e reptação. Na suspensão, o vento carrega partículas extremamente finas, como poeira e cinza, que podem permanecer no ar por muito tempo e se deslocar por milhares de quilômetros. Um exemplo muito conhecido e estudado é o da poeira do deserto do Saara, no norte da África. Essa poeira, rica em fósforo, é transportada pelo vento, atravessa o Oceano Atlântico e chega até a floresta amazônica, no Brasil, contribuindo com a fertilidade do solo. Isso mostra como o vento, embora invisível, estabelece conexões geológicas e biológicas entre continentes inteiros. Já a saltação ocorre com partículas de tamanho médio, como grãos de areia. Esses grãos saltam em arcos curtos e repetidos, sendo lançados pelo vento e se chocando com o solo, o que provoca também a movimentação de outras partículas. Por fim, na reptação, os grãos maiores que não conseguem ser levantados do solo pelo vento são empurrados e deslizam, rolando lentamente pela superfície, impulsionados principalmente pelo impacto dos grãos em saltação. Esse transporte contínuo de partículas contribui para a redistribuição de sedimentos nas paisagens áridas e semiáridas, onde o vento é dominante. O solo pode se transformar por completo em questão de décadas ou séculos, dependendo da intensidade e constância dos ventos. Em algumas regiões do Nordeste brasileiro, por exemplo, comunidades inteiras precisam se adaptar à movimentação das dunas, que avançam sobre estradas e povoados, tudo isso causado por esse transporte eólico natural. Erosão, deflação e corrosão. Dentro da ação erosiva do vento, destacam-se 2 processos principais: a deflação e a corrosão, também conhecida como corração. A deflação é a remoção de partículas soltas da superfície pela força do vento. Esse processo ocorre de forma mais intensa em áreas secas, onde a vegetação é escassa e não consegue proteger o solo. À medida que as partículas finas são removidas, o solo vai sendo rebaixado, surgindo então as chamadas bacias de deflação, depressões formadas exclusivamente pela retirada desse material. Em muitas regiões desérticas, como resultado desse processo, o solo passa a apresentar apenas seixos e fragmentos maiores, formando o chamado pavimento desértico, uma espécie de tapete de pedras, deixado pelo vento após a remoção dos sedimentos mais leves. Já a corrosão é o desgaste das superfícies rochosas causado pelo impacto das partículas carregadas pelo vento. Quando grãos de areia, por exemplo, atingem repetidamente uma rocha, funcionam como uma lixa natural. Esse atrito constante molda as rochas com o tempo. Entre as formas mais conhecidas geradas pela corrosão, estão as pedras cogumelo, cuja base é mais fina porque é a parte mais atingida pelas partículas, e as flechas de vento, que são superfícies polidas e riscadas, indicando claramente a direção do vento predominante. Esses 2 processos, deflação e corrosão, mostram como o vento, mesmo sem contato direto, consegue transformar profundamente as paisagens, rebaixando o solo, esculpindo rochas e redistribuindo materiais. Efeitos construtivos. Deposição eólica. Depois de transportar e erodir, o vento também constrói. Quando sua velocidade diminui, ele perde a capacidade de carregar partículas, e acontece a deposição eólica, formando novas estruturas geológicas. As dunas são o exemplo mais comum desse efeito construtivo. Elas são montes ou cordões de areia acumulada, moldadas continuamente pela ação do vento. Podem ter formas variadas, como as barcanas, em forma de meia-lua, ou as dunas parabólicas, e podem ser móveis, mudando de posição com o tempo. No Brasil, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um exemplo de paisagem moldada essencialmente pelo vento. A areia é transportada do litoral pelo vento e forma campos de dunas que se estendem por dezenas de quilômetros, criando um ambiente único no mundo. Outro exemplo marcante de deposição eólica é o Lois. Trata-se de um depósito de partículas muito finas, como silt, transportadas por longas distâncias e depositadas em grandes camadas. O Lois é encontrado em regiões como a China, Europa Central e América do Norte,
formando solos extremamente férteis, utilizados há séculos na agricultura. Esse tipo de formação mostra como o vento, além de modelar o relevo, pode influenciar diretamente a vida humana, ao proporcionar áreas agricultáveis onde antes havia apenas sedimentos soltos. Conclusão: a ação geológica do vento, embora silenciosa e muitas vezes invisível, tem um poder transformador sobre o relevo. Por meio do transporte eólico, ele movimenta partículas por suspensão, saltação e reptação. Com a deflação e a corrosão, desgasta o solo e esculpe rochas. E com a deposição, forma dunas, campos arenosos e até solos férteis, como o loess. É impressionante perceber que o mesmo vento que move uma folha na rua também é capaz de esculpir montanhas, criar vales e conectar continentes por meio de partículas em suspensão. A partir dessa leitura de Victor Leins, fica claro que o vento é muito mais que uma brisa passageira. Ele é um agente geológico ativo, com resultados visíveis e duradouros no tempo geológico.